Amém? Texto de Mateus, de João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. E a gente percebe que nós estamos vivendo tempos de muito engano, religioso, em que as pessoas se tornaram escravas do próprio homem. Hoje o que se vê são pessoas escravizadas por um sistema religioso, e aquelas pessoas estão presas, aprisionadas ali, e elas não conseguem sair dali porque elas não têm força, e até mesmo por não conhecer a verdade, e da maneira como elas foram ensinadas, hoje dentro do sistema organizado é assim: uma pessoa não pode pensar nada contrário àquele sistema. Se ela pensar alguma coisa diferente daquele sistema, ela é tida como rebelde, E a primeira coisa que se vê dizer é: olha, se tu falar alguma coisa contra esse homem aí, tu vai morrer, irmãos? Não se vê muito isso hoje? Então hoje os evangélicos, os evangélicos, que são muitos evangélicos e poucos cristãos, porque cristão é aquele que se parece com Jesus, com Cristo. Cristão quer dizer semelhante a Cristo. Vocês entenderam, irmãos? Então evangélico, tem muito evangélico hoje, E eu digo que os evangélicos de hoje dá até dó de ver, irmãos? Porque eles vivem do jeito deles. Agora o cristão não pode viver do seu jeito, da sua maneira. O cristão, ele tem um líder. Ele tem alguém que conduz a sua vida. E um cristão nascido de Deus, gerado pela palavra, em hipótese alguma, ele vai andar contrário à palavra. Ele vai se firmar pela palavra, se estabelecer pela verdade de Deus. Não é assim, irmãos? É assim que nós temos aprendido, e é assim que o profeta desta era tem nos ensinado, é alinhando, é linha sobre linha, escritura sobre escritura, comparando uma escritura com a outra. É desta forma que nós temos que fazer, porque é assim que a Bíblia ensina. Nós devemos examinar todas as coisas e reter o bem. Jesus disse: examinar as escrituras, Então não deixe de examinar as escrituras. Aquilo que o irmão Nonato fala aqui, vocês têm que examinar isto com aquilo que a Bíblia está dizendo aí. Se eu não estiver de acordo com a Bíblia, deixa aquilo não serve. A única coisa que serve para nós é a palavra que é a semente original, irmãos? A palavra é a semente original, e essa semente, ela só vai gerar vida em alguém se ela não estiver misturada com alguma coisa. Então os homens hoje têm colocado suas interpretações na palavra e levado as suas tradições, seguido as suas tradições em vez da palavra. Vamos seguir a palavra, não vamos seguir uma tradição, porque o caminho provido para que a gente ande, irmãos, é a palavra. Aleluia. E o profeta desta era disse: não receba o espírito de uma igreja, receba o espírito da palavra. E o espírito da palavra é Cristo. Então, se nós recebemos o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, de forma alguma o Espírito Santo irá nos conduzir em uma doutrina errada. Irmãos? Nenhuma pessoa nesta terra que é levantado por Deus, um pastor ordenado por Deus, ele não vai seguir com uma doutrina errada. Ele vai seguir certo com a palavra, certo com a Bíblia. Toda a sua experiência vai estar certo com a Bíblia. Não tem essa história de dizer: não, mas fulano de tal, ele tem 30, 40 anos de evangelho. Irmão, ele pode ter até 100 anos no evangelho, 100 anos de evangelho, 50 anos. Isso não quer dizer nada. Eu vejo pessoas hoje que nasceram no evangelho e estão aí
seguindo com uma tradição, seguindo com uma doutrina errada, tá? Então o que vai levar você a viver uma vida correta é receber o Espírito Santo de Deus. Se você não nascer de novo, se nós não nascermos de novo, de forma alguma nós iremos ser colocados nestas coisas, porque a palavra é entendida por revelação. Se não se tem a revelação da verdade, irmão, nada feito. Muita gente pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Satanás conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você sabia disso? Ele conhece as Escrituras. Ele conhece as Escrituras. E os seus ministros, né? Muitos ministros hoje, que na realidade são influenciados por esses espíritos aí malignos, conhece a Bíblia, ele tem a Bíblia decorada na cabeça, mas isso não importa. Agora há uma coisa interessante que a Bíblia diz: Deus escondeu estas coisas aos sábios e entendidos, e Ele revelou aos pequeninos, aqueles que pode se esvaziar de si mesmo. Não é aqueles que se enchem de si, é aqueles que se esvaziam que vão receber a revelação, que vão receber estas coisas. Não é pessoas grandes de nome. Deus chama as coisas que não são como que já fossem. Muitas coisas que as pessoas olham hoje e dizem que é desprezível, mas para Deus não é. Alguém pode olhar para mim e dizer: esse irmão é um pobre coitado, é um desprezível. Tudo bem, se as pessoas acham isso de mim, não tem problema nenhum. Eu não vou me chatear com isso. Agora eu quero saber o que Deus pensa sobre mim, o que Ele vê em minha vida. E se Ele me escolheu para fazer algo para Ele, eu quero fazer da maneira como Ele estabeleceu, da maneira como Ele disse que tem que ser feito, sem colocar nenhuma interpretação sobre alguma coisa aqui na palavra. E é assim que nós devemos seguir. Tá, irmão? Se Deus estabeleceu uma base, e aquela base que Ele estabeleceu, nós temos que seguir com ela. E isso é tão simples de se entender, que até mesmo você, para fazer alguma coisa, você tem que ir. Há uma maneira de começar a fazer algo. Se você vai fazer uma casa desta aqui, você vai ter que, primeiro você tem que fazer a base, a estrutura, para poder começar a levantar, construir sobre esta base. E a nossa vida espiritual, ela é construída sobre uma base. Esta base é a palavra do Senhor. Tá, irmãos? Esta base é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então olha só, essa escritura de João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, é muito utilizado por diferentes correntes religiosas para defender suas doutrinas. Então olha só, muitas correntes religiosas, elas, para defender suas doutrinas, elas têm a sua interpretação sobre este texto de eu e o Pai somos um. Tá, irmãos? Glória a Deus. Por quê? A divindade de Jesus Cristo e a divindade de Jesus Cristo, a deidade de Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é Deus, mas Ele é Deus não da forma como muitas pessoas interpretam por aí, tá? Jesus, Ele é Deus porque Ele refletiu tudo que Deus é com tanta perfeição, que você poderia olhar para Jesus e dizer: Ele é Deus. Mas a Bíblia diz, a Escritura diz, que Ele não é Deus também.
Irmão Nonato, mas ele é Deus e não é Deus. Não estou entendendo isto. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o Filho de Deus. E tudo que Jesus vai fazer, tudo que Deus vai fazer, perdão, ele vai fazer por intermédio desse Filho. Tá? Tudo que ele vai realizar é por meio desse Filho. Porque nós não podemos ver Deus em uma forma. Deus não está em uma forma corporal, porque Deus, ele é espírito. E eu sempre tenho trazido isto aqui para os irmãos, para que isso possa infiltrar no coração e na alma de cada um dos irmãos. Porque nós vemos aí cada pessoa seguindo com uma interpretação sobre a divindade, e que de fato não é aquilo. Como por exemplo, os trinitários, eles dizem que Deus é uma trindade, né, irmãos? Que são 3 pessoas que formam um Deus, e que Deus, o Pai é um, o Espírito Santo é um, e Jesus é outro. Não é assim que a gente ouve por aí? Essa é a interpretação deles. Mas que eles são um só. Mas a Escritura não diz assim. A Escritura diz que há um só Deus. Há um só Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Há um único Deus, que é Espírito, que é infinito, invisível, que enche céus e terra. E que esse Deus é o Deus eterno. E eterno é aquele que não teve princípio e não tem fim. Deus nunca teve um princípio, nunca teve um começo. Ele nunca começou em momento algum, porque ele é eterno. Ninguém nunca pensou Deus, mas Deus pensou em ter um filho. Ele pensou em gerar um filho. E o Logos que sai de Deus, que é o Filho de Deus, que é a parte que sai de Deus, que vai se desenvolver para que a humanidade, para que a gente pudesse entender o que era aquilo, né? Então Logos, que é o Filho de Deus, que sai de Deus, que vai aparecer lá. Eu falei até isso aí um dia desse aí em outra mensagem, e eu quero trazer sempre essas coisas para vocês, para que isso possa ir entrando no coração de vocês. Que eu tenho buscado muito disto nas mensagens do profeta, para que a gente não fique enrolado, embaraçado. Porque se alguém vai perguntar para você sobre a tua fé, do que você crê, você tem que saber falar sobre isto. Qual é o teu Deus? Você tem que saber falar sobre isto. Então olha só. Então Logos que sai de Deus, que vai aparecer lá na eternidade, aquele halo de luz, aquele corpo teofânico, aquele corpo espiritual, é o Filho de Deus. E o profeta diz, ele disse algo interessante, quando ele disse que quando Elohim, o alto existente, estava só, lá na eternidade, e ali o parecia era nada, mas ali estava um ser sobrenatural, que vai gerar um outro ser, e que através desse ser, que ele vai gerar, né? Ele vai gerar, porque criar é diferente de gerar. Criar é algo que Deus fez de algo que não existia. E gerar é diferente, porque Jesus foi gerado do Pai. Ele saiu de Deus, né? Então, quando aquele halo de luz aparece, aquele corpo teofânico, Deus vai criar todas as coisas por meio daquele Logos, que é a palavra manifestada, a palavra em manifestação, porque
A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo quer dizer palavra. Antes de haver uma palavra, tem que haver um pensamento. Tá, irmãos? Então, em Deus estava o pensamento de gerar um filho. E que através desse filho ele iria se manifestar. E quando ele está criando as coisas, lá na eternidade, criando tudo, trazendo à existência as coisas, e ali quando ele vai criar os anjos, e os anjos vão olhar para o Logos, vão dizer, é Deus. Vocês entenderam, irmãos? É Deus. Porque aquela parte invisível que não poderia ser visto, estava habitando naquele filho, naquele Logos, em plenitude. Somente no filho Deus pode habitar em plenitude. Tudo que é Deus está no filho, estava no filho lá no princípio. E tudo que ele vai fazer mediante, por meio do filho, por intermédio do filho. Deus é o Criador. Tá, irmãos? Deus, ele é o Criador de todas as coisas. De todas as coisas. Então, olha só. Os trinitários, eles usam essa passagem para provar que Jesus possuía a mesma natureza de Deus, embora seja uma pessoa diferente do Pai. Aí olha só, já os unicistas, o unicista ele vai dizer que Jesus é o próprio Deus, ou seja, que Jesus é o seu próprio Pai. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, e o profeta desta era diz: como pode ele ser o seu próprio Pai? Não pode. Então Jesus, ele é o Filho, ele tem um Pai, e o Pai de Jesus é Deus. Tá, irmãos? Mas quando esse Filho veio e se manifestou aqui em carne, quando esse Filho se manifestou aqui em carne, e você não vê Jesus fazendo nada antes da plenitude de Deus vir sobre o Filho Jesus, e Colossenses 2:9 diz isso, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, mas somente a plenitude de Deus vai vir sobre Jesus lá no Rio Jordão, quando ele é batizado, e quando ele sai da água, João vai ver a pomba, o Espírito Santo, que é o Deus eterno, vir sobre ele, pousar sobre ele. E quando ele sai da água ali, é Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco, Deus em manifestação, Deus andando em carne, falando com os homens, operando todos aqueles sinais e maravilhas. E Jesus vai dizer: não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. Ali era Deus operando através do seu Filho. É como qualquer um de nós aqui, se nós fôssemos orar por algum irmão que estivesse enfermo, vamos supor que tivesse alguém aleijado aqui de cadeira de roda, e a gente orasse e Jesus levantasse o doente, não seria nós. Seria, irmãos? Não seria nós fazendo milagre, seria? Era Deus através da nossa vida. Então Deus sempre vai usar corpos. E hoje Deus está em plenitude na noiva. Ele está aqui conduzindo a sua noiva, conduzindo o seu povo, conduzindo os seus, nos ensinando estas coisas. E nós não poderíamos receber estas coisas, irmãos, se Ele não estivesse, se nós não fôssemos ensinados por Ele. E Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aleluia. Então, olha só, o unicista diz que Deus é a pessoa, é a única pessoa, que é Jesus. Então o unicista diz: não, Deus
Jesus é o próprio Deus. Jesus não é o próprio Deus, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus porque todas as características de Deus estão impressas naquele corpo. Mas o objetivo de Jesus com essas palavras, na realidade lá do texto que a gente leu aqui, em João capítulo 10, versículo 30, na realidade o que Jesus está falando aqui é trazendo para nós, dando para nós uma segurança de salvação. De salvação. Tá, irmão? Dá uma segurança de salvação para nós, pois ele diz que nenhuma ovelha sua poderia escapar de suas mãos. Você pode ler o texto, que ele vai dizer aqui, que nenhuma de suas ovelhas pode escapar de suas mãos. O Pai que as me deu, né, é maior do que eu. Então, em momento algum, nenhum dos seus eleitos, nenhum de suas ovelhas pode se perder. Nenhum eleito, nenhum daquele que estava com o seu nome no livro da vida, antes da fundação, no livro do Cordeiro, antes da fundação do mundo, né, que estava na mente de Deus, e Deus elegeu ele, predestinou ele, porque a eleição aponta a nossa origem e a predestinação aponta o nosso destino. Eu vou voltar de onde eu vim, é para onde que eu vou voltar. Se eu vim de Deus, eu só posso voltar para Deus. Eu não posso voltar a nenhum outro lugar. Então, se eu sou um eleito, se eu estava na mente de Deus como um atributo, e Deus olhou para mim, e Ele sabia que numa determinada era eu iria vir à existência, e eu iria ouvir a palavra, eu iria crer na palavra, iria me submeter à palavra, e iria viver esta palavra, eu iria refletir esta palavra. Então Jesus está dizendo: nenhum destes de minhas ovelhas podem se perder, nenhum de vocês aqui. Se vocês são eleitos, se Deus elegeu vocês antes da fundação do mundo, se Ele predestinou vocês para a vida, para crer nesta palavra, irmão, vocês irão se perder. Não irão se perder. Agora entendam bem uma coisa: um eleito, ele precisa mover a sua salvação. Porque às vezes as pessoas acham: não, porque eu sou um eleito, eu não vou me perder, nunca eu posso fazer o que eu quiser, mas eu estou salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Porque uma pessoa que age desta forma, ele está dando uma prova de que ele não é um eleito de Deus. Porque o eleito de Deus, ele vai ser obediente à palavra, ele vai se render à palavra de Deus, ele não vai abrir mão da palavra em hipótese alguma. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles não vão abrir mão da palavra de Deus em momento nenhum. Então olha só, então a única forma de nós vermos Deus é através de Jesus. Lá em João, capítulo de número 5 e 37, diz assim: jamais tendes ouvido sua voz, nem visto a sua forma. Ninguém nunca viu a voz, ouviu a voz de Deus e a forma de Deus. Mas por meio do seu Filho, Jesus Cristo, nós podemos ouvir, a gente pôde ouvir a voz e a forma em Jesus de Deus. Por quê? Porque Deus, Jesus, ele expressa a imagem de Deus. Ele é o reflexo de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele é o reflexo, ele é a imagem desse Deus invisível. Ninguém pode ver Deus separado de Jesus. Nós só podemos ver Deus através de Jesus Cristo. E quando você olha para Jesus, você não vê dois, você só vê uma essência, uma glória, um brilho. Você só vê um. Porque tudo que Deus é,
Jesus reflete. Ele reflete. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? É impossível crer em algo assim? Ou os irmãos estão entendendo a maneira certa de se crer? Quando você chegar lá no céu, nenhum de nós iremos ver três pessoas. Lá não tem 3 tronos. Lá tem um assentado no trono. E a Bíblia diz que o cordeiro é a lâmpada. Eu fico pensando, é tão simples às vezes as coisas, né? Você vê essa lâmpada aqui, mas ela tem uma tomada que faz com que ela acesa e ela venha dar esse brilho, né? Mas aqui, nesse fio, tem uma energia no fio que você não consegue ver aquela energia, mas ela está ali. Se você só vai sentir ela se você pegar aí um fio desencapado, né, irmão? Aí você vai ver a pancada. Aí você vai dar um grito, não é assim? Mas ela está lá. A energia está ali. E essa lâmpada aqui está brilhando aqui porque ela tem uma energia para fazer ela brilhar. Então Jesus, o cordeiro é a lâmpada. E tudo aquilo que o cordeiro reflete, ele não reflete a si mesmo. Ele reflete Deus. Todo aquele brilho, toda aquela luz é de Deus. E aprove Deus colocar tudo isso em seu Filho, toda a sua plenitude, toda a sua grandeza, todo o seu poder. Aprove a Deus colocar no Filho, colocar em Jesus. E é por isso que nós podemos olhar para Jesus e dizer que Jesus é Deus. Mas também nós temos que compreender que Ele não é o próprio Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele é Deus porque Ele reflete esse Espírito. Ele se reflete através desse Filho. É tipo cada um de nós aqui. Olha só. Cada um de nós aqui tem um corpo. Mas você sabia que no seu corpo tem um espírito, tem uma alma aí dentro? E quando você sair desse corpo, esse corpo vai cair, vai para o pó. E a sua alma vai ou para o paraíso ou vai para a 5ª dimensão. Não é isso, irmão? Mas a gente não consegue ver. Quando uma pessoa morre, nós não conseguimos ver o espírito dela saindo do corpo. Mas ele está aqui. E nós só estamos de pé por causa dele aqui. Porque morte quer dizer separação. Então a morte é a separação tanto dos entes queridos nossos, como o nosso espírito, a nossa alma se separa do nosso corpo. É isso que quer dizer a palavra morte. Tá bom, irmãos? Então, aqui também João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Olha, irmãos, para Jesus curar uma pessoa, Jesus nunca atribuiu a si mesmo, quando ele curava uma pessoa, ele nunca atribuiu isso a si mesmo. Ele dizia que não era ele, era o Pai que estava habitando nele. Você está ouvindo aqui o texto? Ele está dizendo a mesma coisa. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. Então olha só, para ele fazer alguma coisa, ele só fazia se Deus mostrasse para ele primeiro. Mononato, como era isso? Deus dava uma visão para ele. Se tinha uma pessoa enferma e aquela pessoa ia ser curada, Deus dava uma visão para o filho, mostrando
a maneira, mostrando aquele homem sendo levantado, e ele via aquilo, e ele só orava pela pessoa, repreendendo aquele mal, quando ele tinha a visão daquilo. Tem um profeta falou algo interessante, que quando Lázaro adoeceu, Jesus ele sai, ele estava lá próximo de Lázaro, ele vai para um outro lugar, e ele só volta depois de 4 dias, que ele volta, onde Lázaro no sepulcro, tá? E o profeta da história, ele disse que ele não ficou lá. Por que ele não ficou? Porque as pessoas iam chegar para ele assim: ora por ele, não deixa ele morrer. As pessoas iam ficar ali querendo, insistindo para que ele orasse por Lázaro. E ele teve que sair de lá e ir para uma outra cidade, para outro local. Depois de 4 dias ele volta e vai ao sepulcro, e quando ele chega lá, ele diz: Lázaro, sai para fora. Mas tudo aquilo, Deus dava visão para ele, mostrando como ele deveria fazer. E o profeta nos ensinou isso, porque o ministério do profeta dessa última era da mesma forma. Se tinha alguém doente, ele nunca orava por alguém para dizer assim: assim diz o Senhor, se primeiro Deus não desse a visão para ele. Eu me lembro que quando ele orou por uma criança, e Deus ressuscitou aquela criança em um outro país, em um culto, ele teve uma visão de uma criança ressuscitando. E ali no culto ele diz: anotem isto. Aí eles anotaram, todo mundo, na página branca da Bíblia. Passaram-se 2 anos. Depois de 2 anos, quando se passaram, ele viajou para um outro país. Quando ele chegou lá, teve um acidente de carro e uma criança atropelada e morre. E ali ele vai passando junto com outro irmão, e ali naquela hora ele lembrou da visão. Algo incomodou ele, e ele foi lá e ele disse: irmão, abra sua Bíblia aí. Ele disse assim: uma criança com os cabelos assim, assim, deu todas as características da criança. E ali naquele momento, 2 anos depois que ele teve a visão, ele vai orar pela criança, e a criança vai ressuscitar dos mortos. Mas era o profeta curando? Não, era Deus naquele profeta. Então Deus estava no seu filho, curando, operando as coisas. E hoje Deus está na sua noiva, operando, fazendo as coisas. Mas nós não podemos vê-lo, mas nós cremos pela fé, mediante a palavra, de que Ele está aqui para nos ajudar, para nos ensinar, para curar os enfermos, para salvar os que necessitam de salvação. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. João capítulo 10, versículo 37 e 38 diz: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Aleluia, Jesus. Viu só, irmão? Glória a Deus. Então, olha só a explicação que o profeta de Deus ele dá sobre isto, de Jesus está no Pai, de o Pai está em Jesus e Jesus está no Pai. A explicação que ele dá é o seguinte: ele diz assim, olha só: mas como já dissemos, há várias correntes tratando de explicar o significado destas palavras de Jesus em João 10:30. O irmão Brana também nos deu várias explicações do porquê Jesus disse que ele e o seu Pai eram um, indo muito além do que os trinitários unicistas disseram. Nós iremos listar aqui algumas das ocorrências em que ele tratou de explicar isso.
O fato de Deus e Jesus serem um, era porque Deus habitava em Jesus. Esta foi uma das explicações do profeta. Deus estava habitando no Filho em plenitude. Isso era que fazia Jesus e o Pai um. Havia uma unidade. Alguém uma vez perguntou para o profeta e disse: irmão Branham, o senhor e a sua esposa são um? Ele disse: somos, mas essa unidade é diferente. Você não pode olhar para mim e ver a minha esposa. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Não é assim que diz a palavra de Deus? Porque ele estava refletindo tudo que Deus era. Tudo que Deus é, ele reflete. A outra explicação, aí aqui o profeta, ele disse que Jesus e Deus eram um porque Deus habitava no Filho. Aí aqui um parágrafo de uma das mensagens, muda Deus seu parecer, o profeta vai dizer assim: agora observe, quando Jesus veio, observe o que ele fez, para provar que ele era esse Messias, esse ungido. Um dia depois que ele recebeu, o Pai tinha descido e habitado nele na forma de uma pomba, descendo do céu. Está falando que do batismo lá, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus. O Pai veio habitar no Filho. Ele disse: uma pomba descendo do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. Essa é a razão porque ele disse: eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Deus habita no Filho. Por isso que Jesus e Deus são um. Essa foi uma das explicações do profeta. A outra explicação que o profeta deu, eu podia citar mais coisas, mas eu vou adiantar aqui mais para frente, que a gente ainda tem a ceia. A outra razão de um pai, de Deus e Jesus serem um, era que o Filho tinha o sangue de seu Pai. Toda a carga genética em Jesus era do próprio Deus. Não havia nada de Maria em Jesus. Maria foi simplesmente a incubadora que serviu para que aquele corpo se desenvolvesse e viesse nascer. Mas toda a carga genética era do próprio Deus. O sangue era de Deus. Nós não fomos redimidos pelo sangue judeu nem gentil, era o sangue de Deus. Esta é uma das explicações que o profeta nos deu e que a Bíblia também diz, né, irmãos? A outra razão porque o Pai e o Filho, Jesus e Deus eram um, porque toda a plenitude de Deus, tudo que era Deus, estava em Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Toda a plenitude de Deus estava em Jesus. A plenitude de Jesus não pode vir sobre um de nós, mas estava no Filho, porque o Filho era da mesma essência do Pai. Viu? Ele era da mesma essência do Pai. Então, meus amados irmãos, eu poderia citar aqui mais outras coisas, mas a gente vamos dar prosseguimento à ceia, porque nós já estamos um pouco adiantados, né? E até passando 12 minutos aqui do horário. Eu acho que eu me estendi um pouco. E eu queria convidar os irmãos para que a gente ficasse de pé, para a gente orar pelo vinho, né? Apresentar o vinho de Deus. Vamos, Tailão, encerra aí.